No último vídeo, eu falei a respeito da importância de nós estarmos em comunhão com outros irmãos para que participemos do grande avivamento que Deus começou a promover aqui nessa terra. Saiba que o derramar do Espírito Santo, o último e grande derramar, as últimas chuvas, as chuvas serôdias, a presença gloriosa de Deus se manifestará nesse mundo apenas na vida daqueles que estão em comunhão, que estão participando da comunhão dos santos. Agora, avivamento não é esquisitice espiritual. Avivamento não é meninice. Igreja bagunçada, sem discernimento, sem ordem e decência. O verdadeiro avivamento promove uma potencialização nos dons espirituais, mas isso é feito com ordem e decência, e as pessoas que estão ao redor daqueles que estão sendo avivados são tocados pela presença gloriosa do nosso Deus. Assista ao vídeo anterior e depois continue assistindo esse vídeo aqui, porque esse vídeo é um vídeo continuação, porque nós estamos nos reunindo para buscar o grande avivamento. E eu tenho certeza do que eu vou te falar agora. O mundo está para ver a maior manifestação da glória de Deus através da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E você vai decidir se você vai participar desse grande avivamento ou você vai ficar apenas como espectador, ou você vai ficar apenas como aqueles que dormem e não participam dessa grande manifestação, desse grande derramar, o azeite dourado sobre as testemunhas do Senhor. E é sobre isso que nós vamos continuar falando no vídeo de hoje, sobre a comunhão dos santos que promove o grande avivamento. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Não existe avivamento sem relacionamento. E mais uma vez, quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando apenas do relacionamento com Deus. Eu estou falando dos nossos relacionamentos com os nossos irmãos cristãos. Nós precisamos conviver, nós precisamos congregar, seja em um grupo de oração, seja em uma reunião de célula, ou seja em uma reunião numa igreja, em cultos. Existem pessoas que frequentam igrejas e vão apenas aos domingos, vão apenas em um dia da semana, entram na igreja e da mesma maneira que entraram, saem sem falar com ninguém, sem interagir com os irmãos na fé. Nós precisamos conviver com os nossos irmãos para que participemos do grande derramar do Senhor. No vídeo anterior, eu dou detalhes porque é tão importante a convivência com os irmãos. Existem muitas pessoas que tentam buscar a Deus através da internet. E eu sei que Deus ele fala conosco através de um vídeo como esse. Eu sei que Deus ele pode promover a sua glória de uma maneira particular em nossas vidas. À distância, Deus pode qualquer coisa, queridos. Mas eu estou falando do último e grande derramar. Um verdadeiro avivamento em que as nossas vidas e as vidas das pessoas que estão ao nosso redor são transformadas. O grande e último avivamento fala a respeito do que Zacarias profetizou em Zacarias capítulo 4. A unção do Senhor, o azeite dourado ou o azeite de ouro sendo derramado sobre as duas testemunhas. Um grupo de pessoas específicas, formadas por judeus e gentios, vão estar debaixo de uma unção especial para pregar a palavra de Deus. Elas vão agir no poder de Deus e vão acordar os cristãos que estão dormindo. Avivamento não é esquisitice espiritual. Avivamento não é o irmãozinho levantando na igreja, profetizando que viu uma chave, falando que viu ali um carro. Avivamento não é a manifestação específica de um dom espiritual. Às vezes nós vemos a manifestação de algum dom espiritual em alguma reunião que nós participamos e nós já chamamos aquilo de avivamento. Na verdade, manifestação de dom espiritual é algo pontual, é algo específico. Quando eu falo de avivamento, eu estou falando dos dons ministeriais e dos dons espirituais potencializados na vida da igreja que está vivendo em comunhão. Vai lá comigo em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14, nós lemos esse versículo no vídeo anterior. Eu vou repetir aqui para que você continue meditando comigo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Seja tudo feito para edificação.
Os dons ministeriais, assim como os dons espirituais, Deus derramou sobre a igreja para a edificação do corpo de Cristo. Olha só que importante isso, queridos. Esse texto nos mostra que Deus derrama um dom espiritual e também um dom ministerial sobre cada pessoa. Pode ser que você tenha mais de um dom ministerial ou mais de um dom espiritual. O fato é que Deus não entrega tudo para uma pessoa só. Uma pessoa tem um dom, outra pessoa tem outro dom, uma pessoa tem um talento, outra pessoa tem um talento, e nós, cada um com seus talentos, nós nos reunimos e nos completamos, formando o corpo de Cristo, porque nós precisamos viver como um só homem. Apocalipse, capítulo 11, nós vamos ler daqui a pouquinho, ali fala sobre as duas testemunhas. E por que ele fala duas testemunhas? Porque Deus olha para a igreja de judeus e gentios como se fossem um só homem. Jesus, ele olha lá do céu para a sua igreja e ele já olha para a sua igreja como se ela vivesse em unidade. É por isso que um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem ensino. Por quê, queridos? Porque cada um de nós temos um dom e nós precisamos reunir os nossos dons para que sejamos o corpo de Cristo. Reunindo os nossos dons, vivendo em comunhão, aí nós estaremos promovendo a glória de Deus em nosso meio. O grande castiçal, que vai ser o castiçal de ouro, com as suas lâmpadas acesas para o final dos tempos, é a manifestação, é a plenitude de Deus sobre a igreja. Jesus Cristo é aquele que anda no meio dos 7 castiçais, ou seja, no final dos tempos, Jesus estará andando no meio de sua igreja para promover o grande avivamento. E todos aqueles que estiverem reunidos com os outros irmãos vão participar desse grande ascender dos 7 castiçais. Agora, vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vamos ler dos versículos 42 ao 47, presta bastante atenção, porque eles estão vivendo aquilo que o avivamento proporcionou. Atos capítulo 2 registra ali o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali eles começam a agir debaixo da unção do poder de Deus, e aqui está acontecendo a vida dos cristãos convertidos debaixo dessa unção, debaixo deste avivamento. Versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina, presta atenção, doutrina, meditação profunda da palavra, ensino dos apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, presta atenção, você precisa perseverar na comunhão. Ah, mas eu não me dou bem com aquele irmão, não me dou bem com aquela irmã, não importa. Deus quer que você persevere, Deus quer que você insista, Deus quer que você se esforce para se dar bem com os irmãos que congregam com você. Sem comunhão, sem relacionamento, não existe avivamento. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vida de busca pela doutrina e vida de busca pela oração, né? Vida de oração, nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos e na vida de oração. Versículo 43. E em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Você consegue perceber, queridos, a importância de perseverar na vida de oração, na vida de meditação e perseverar para se dar bem com o irmão que congrega com você? Não adianta você querer ter uma vida de Superman, viver sozinho, entrar em uma cabine. Lembra do Superman como era antigamente? Tudo bem, eu sei, eu tenho uma idade já. Tinha um seriado do Superman que era um rapaz, que ele entrava dentro de uma cabine, ele rasgava a roupa, penteava ali o cabelo, abria a cabine e saía voando sozinho. Existem pessoas que querem viver como um super-herói que age e atua sozinho. Você não é o Superman dos anos 70, dos anos 80. Você é um servo do Senhor especial, que tem um dom específico e Deus quer reunir o seu dom com o dom de outros irmãos. Por isso que você precisa perseverar na comunhão. Esse versículo 43 que está aí na tela fala a respeito dos dons, sinais, prodígios que acontecia ali no meio dos apóstolos. Por quê? Porque eles estavam congregando e buscando a presença do nosso Deus. Perseverar em comunhão, perseverar em oração. Olha o versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, olha só, queridos, presta atenção nesse versículo 46. Diariamente, todos os dias, perseveravam unânimes no templo. Eles se reuniam para buscar a presença de Deus através da oração. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração.
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, presta atenção nisso. Avivamento é algo promovido pelo próprio Deus. Porque quando você insiste em buscar a presença de Deus, quando você persevera mesmo não se dando bem com os irmãos, mas você persevera em amor, você persevera em paciência, Deus promove o avivamento e o perdido é alcançado. Existem pessoas que querem desenvolver estratégias de evangelismo, quando na realidade Deus está falando para nós: persevere na vida de oração, persevere na doutrina, na meditação profunda da palavra e persevere na comunhão dos irmãos. Olha o versículo 47, o que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja persevera na oração, meditação profunda da doutrina dos apóstolos ou meditação profunda da palavra de Deus, quando a igreja persevera na comunhão dos santos, o próprio Deus acrescenta aqueles que são salvos. Queridos, fica fácil uma pessoa se converter quando a igreja está avivada, vivendo o verdadeiro avivamento que a vida de oração, meditação e a comunhão dos santos pode promover. Olha só como é importante a comunhão dos santos, falando a respeito daquele texto que eu sempre estou lendo aqui, Salmos capítulo 133. A comunhão dos santos, há uma comunhão de oração que promove o derramar do Senhor, uma unção especial. O Senhor ordena a bênção sobre a vida daqueles que estão em unidade. Na unidade, o Senhor promove, a bênção, o Senhor derrama a sua unção. Agora, vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler dos versículos 7 a 14. Esse é um texto muito conhecido e também autoexplicativo. Por quê? Porque nós somos um corpo. Você não é a igreja, você é o templo, você é a morada de Deus. Igreja é um grupo de pessoas que se reúne para buscar a presença de Deus. Igreja é corpo, são pessoas que formam, são membros que formam um corpo. São pessoas que formam a igreja. Você é templo, você não é igreja. Olha o que diz o versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O dom que Deus derramou sobre a sua vida, ele tem um fim proveitoso, ele vai contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Nós, cada um tem um dom espiritual, cada um tem um dom ministerial, como Efésios capítulo 4 fala, e Deus, ele vai usar cada dom de maneira específica e juntos formamos um só corpo. São vários dons em várias pessoas diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Deus, ele não deu tudo para uma pessoa só, para que todos nós entendamos que o avivamento, a plenitude da manifestação do poder de Deus só vai acontecer quando nós unirmos os nossos dons. Continua lendo aí o versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Presta atenção aqui, queridos. Na doutrina dos batismos, registrado em Hebreus capítulo 6, está falando a respeito ali sobre nós sermos batizados no corpo. O cristão passa por diversos batismos ao longo de sua carreira, ao longo de sua vida cristã. E um dos batismos mais importantes que nós vamos viver é o batismo no corpo. Você precisa ser batizado no corpo de Cristo. Batismo significa estar mergulhado em algo. Você precisa ser batizado no corpo de Cristo. É por isso que não existe avivamento, não existe plenitude da manifestação do poder de Deus sem estar em comunhão, em união com os irmãos. Continua aí. Versículo 13 ainda. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber, e a todos nós foi dado beber de um só espírito. Olha o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Você notou aqui? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E são vários membros. É por isso que não existe manifestação da glória de Deus agindo através de uma só pessoa. Pode ser que aconteça algo pontual. Deus use uma pessoa com muito poder e com muita graça. Mas o grande avivamento, a grande manifestação do poder de Deus através de sua igreja só vai acontecer quando a igreja estiver reunida como se fosse um só homem. Agora, muitos irmãos não querem congregar, muitos irmãos não querem participar da comunhão dos santos. E eu entendo, queridos, que muitas pessoas foram feridas nas igrejas que frequentaram. Muitas pessoas amam a Deus, amam a Jesus, amam a palavra de Deus, mas se decepcionaram ou têm medo de se decepcionar com as pessoas que elas conviverem. E eu tenho algo para te dizer, queridos. Deus quer que você vá para uma congregação, vá para um grupo de oração, para uma célula. Deus quer que você faça isso para você se decepcionar, sim. Por quê, queridos? Porque através dessas decepções, através desses ajustes, Deus vai fazendo o fruto do Espírito crescer em nossas vidas. Deus quer trabalhar a sua paciência, Deus quer trabalhar a sua longanimidade, Deus quer trabalhar a sua bondade, Deus quer trabalhar o fruto do Espírito em sua vida. Quanto mais você deixa Deus trabalhar o fruto do Espírito na sua vida, mais a vontade de Jesus vai crescer em seu coração. Então, queridos, nós não podemos negar a comunhão dos santos. Você lembra que eu falei a respeito de Deus estar derramando um azeite dourado, uma unção especial para o final dos tempos? E isso vai acontecer, queridos, mas Deus ele não vai derramar de qualquer maneira. Deus ele vai preparar a sua igreja, Deus ele vai preparar o seu povo para receber essa unção especial. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, esse é um texto que eu leio muito aqui, mas eu vou retroceder 2 versículos para você entender algo, queridos. Deus, ele está avaliando a sua igreja, avaliando quem é testemunha verdadeira, quem é sincero na palavra, na presença de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus ele não vai derramar o avivamento sobre qualquer pessoa. Apocalipse capítulo 11, o versículo 1 diz assim: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque foi ele dado aos gentios, estes por 42 meses. Calcarão aos pés a cidade santa. Bom, primeiro aqui, tem uma revelação muito profunda e extremamente espiritual. Você sabe que o livro de Apocalipse ele age mediante a figuras. Aqui, João está dizendo que foi dado a ele um caniço. É como se ele tivesse recebido uma trena, uma fita para medir o santuário. O santuário que representa a profundidade da nossa busca pela presença de Deus. Nós somos templo, sim, nós somos santuário de Deus, nós não somos igreja, nós somos santuário de Deus. E o nosso Deus, ele está medindo a sua igreja, ele está preparando a sua igreja para saber quem vai receber a unção especial para ser as testemunhas do Senhor no final dos tempos. Deus, ele está dizendo, olha o versículo 2 que eu deixei na tela, mas deixa de parte o átrio exterior. Eu não tenho tempo para explicar tudo aqui, mas você que teve um pouco de contato com a palavra de Deus e com as funções que o santuário tinha, né? Ali, cada região do santuário tinha ali uma função. Tinha ali a parte de fora o átrio, entrando dentro do santuário tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo, ou santo dos santos, que era o lugar de maior intimidade. Olhando para a nossa vida espiritual, Deus hoje está medindo a igreja para saber se eu estou no átrio, ou seja, longe da presença de Deus. Eu acabei de me converter, eu acabei de entrar no átrio. Ou será que eu já estou no santo lugar? Que é uma intimidade intermediária. As pessoas que estão no santo lugar são pessoas que já estão buscando a presença de Deus. Agora, algumas poucas pessoas espiritualmente serão habilitadas para entrar no santo dos santos. Se você notar, esse versículo 2 está dizendo que o átrio exterior do santuário foi entregue aos gentios. Na verdade, essa linguagem gentios está falando a respeito daqueles que não têm comunhão com Deus. No final dos tempos, aqueles chamados de gentios,
Não são mais os não-judeus, são aqueles que não fazem parte do Israel de Deus. Hoje, Deus está com uma trena, Deus está com um caniço, medindo a igreja para saber quem está preparado para estar no santo e no santo dos santos. A igreja está sendo medida e preparada para quê, queridos? Olha o versículo 3. Darei as minhas duas testemunhas, presta atenção nisso. O versículo anterior fala que a igreja está sendo medida porque os gentios calcariam, os gentios pisariam naqueles que estavam tendo relacionamento raso com Deus. Medita de maneira profunda, medita com sinceridade nesse capítulo 11 de Apocalipse. Deus mede a igreja e aqueles que estiverem em relacionamentos rasos com Deus não vão fazer parte das testemunhas. Existem muitos cristãos que vão dormir no final dos tempos, como relata a parábola das 10 virgens, e aqui o versículo 3 diz assim: darei as minhas duas testemunhas, as testemunhas que estarão nos 42 meses, as testemunhas que estarão na grande tribulação, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco, vestidas para pregar o arrependimento. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Aqui está falando sobre o poder de Deus sobre as testemunhas do Senhor. Se você tem acompanhado os vídeos aqui do canal e se você realmente conhece o ensino das duas casas de Israel, você sabe quem são essas duas testemunhas. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu falo muito em quase todos os vídeos, eu falo a respeito dessas duas testemunhas. E o que isso tem a ver com a comunhão dos santos? Deus está medindo a igreja, Deus está olhando para aqueles que realmente estão vivendo em comunhão, estão congregando, estão se esforçando, estão perseverando na oração, na doutrina, meditação da palavra e na comunhão dos santos. Deus quer que você persevere na comunhão dos santos. Porque como esse texto de Apocalipse 11 que eu acabei de ler, a igreja do Senhor no final dos tempos vai agir com grande poder e graça. Apocalipse 11 é uma repetição da profecia de Zacarias capítulo 4. Os dois ungidos do Senhor, as duas oliveiras, a igreja de judeus e gentios, vão estar agindo com poder e graça debaixo da unção do azeite dourado. Você precisa estar congregando, perseverando na comunhão dos santos, porque Deus derramará um avivamento somente para aqueles que participarem do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.